Estamos iniciando o programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. E eu quero deixar aqui o nosso e-mail para que você entre em contato conosco. O e-mail é evidências@novotempo.org.br. Ficaremos muito felizes em ouvir suas sugestões e dúvidas. No mundo atual é comum as pessoas se voltarem para Deus. Afinal de contas, atravessamos uma crise mundial, a fome, guerras, catástrofes em muitos lugares. E em nosso mundo globalizado, o que afeta um, afeta outros. Mas enquanto muitos se voltam para Deus, outros negam a sua existência e acham possível provar que Deus é apenas um mito, uma invenção humana. Afinal de contas, Deus existe ou não? O que os cientistas dizem sobre a existência de Deus? Esse é o tema do programa de hoje. Dr. Rodrigo Silva, doutor em Novo Testamento pela Pontifícia Faculdade Nossa Senhora de Assunção, em São Paulo, e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, curador adjunto do Museu Arqueológico Paulo Borck, localizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho, fala sobre esse assunto que hoje aparece constantemente na mídia atual. Dr. Rodrigo, afinal de contas, Deus realmente existe? Será que existem evidências que comprovam sua existência? Começa agora o seu programa Evidências. Há vários séculos, uma visão de mundo materialista e antirreligiosa tem sido apresentada e aceita por muitos como legítima postura racional ao lado de outras cosmovisões. Os mais extremados defensores do questionamento à existência da divindade chegam a declarar que o mundo alcançará o seu triunfo apenas quando desistir dos conceitos religiosos e da fé num supremo que costumeiramente chamamos de Deus. Curiosamente, em anos recentes, temos presenciado um desdobramento novo nesse debate acerca da existência de Deus. Trata-se do que aparenta ser uma milícia intelectual organizada para provar a perspectiva ateísta como sendo a única tese defensável do ponto de vista científico e filosófico. Logo, a religião, em quaisquer de suas manifestações, deveria ser completamente banida do cenário cultural humano para o bem da própria humanidade. Entre os mais recentes defensores ateus da atualidade está o escritor americano Sam Harris, autor dos livros The End of Faith, O Fim da Fé, e Letter to a Christian Nation, Carta a uma Nação Cristã. Em ambos os livros, Harris, que é filho de um pai Quaker e de uma mãe judia, procura mostrar que, em sua opinião, a sobrevivência da humanidade está em perigo por causa do receio que se tem em questionar as crenças religiosas. E mais, atacando franca e honestamente a crença na existência de Deus ou de um Deus pessoal, Harris chega ao ponto de declarar que a religião é o mais perverso exemplo de mau uso da inteligência em toda a história humana. Ele sugere, portanto, que o ateísmo, que por definição deveria ser um termo desnecessário, não é apenas uma teoria ou filosofia, mas o meio mais seguro de destruição das ideias ruins da humanidade. E sem Deus, concluiu ele, é assim que nós poderemos vencer as decepções que a história apresenta. Uma das primeiras respostas aos livros de Harris veio de um dos mais respeitados acadêmicos da Faculdade de Teologia do St. Andrews College, nos Estados Unidos. O seu nome, Douglas J. Wilson, que além de escrever vários livros sobre filosofia e religião, foi por muitos anos professor de latim, grego e literatura clássica. Seu mais recente compêndio, Letter from a Christian Citizen, Carta de um Cidadão Cristão, oferece uma interessante análise crítica dos argumentos de Harris. Mas Wilson toca num ponto além ao se perguntar por que nos últimos anos os ateus parecem ter redobrado seu ataque à religião, comportando-se como se fossem até, ironicamente, um movimento formado por religiosos fundamentalistas dispostos a tudo para pregarem uma mensagem ao mundo. Até convenções anuais estão sendo organizadas por entidades jurídicas de promoção do ceticismo.
Como qualquer congresso religioso, estes encontros oferecem palestras, livros e até souvenirs como camisetas, botões, mochilas e tudo mais para promover a causa ateísta no mundo ocidental. A conclusão que Wilson tira de tudo isto é que, por muitos anos, o ateísmo tem sido um adversário dos teístas cristãos, mas, até então, os ateus haviam concluído que a fé cristã não passava de uma superstição limitada e que não poderia ser prejudicial, ou seja, ela poderia ser tolerada, pois não ofereceria risco nenhum ao materialismo racionalista. Eles ainda sugeririam que a religiosidade iria diminuir até desaparecer no futuro próximo da humanidade. Contudo, as estatísticas hoje comprovam o erro do seu prognóstico. A religião continua em alta no século XXI e, principalmente agora, com o advento de um neoconservadorismo entre cristãos evangélicos e católicos nos Estados Unidos. Os ateus se sentiram, portanto, ameaçados e começaram, através de um comportamento bastante apologético, a combater a religiosidade, mostrando, aliás, que longe de ser um movimento pequeno ou enfraquecido, a fé ainda pode incomodar muita gente que jurava que ela, a esta altura do desenvolvimento racional e tecnológico, já estaria banida da raça humana. A mídia, é claro, tem nos últimos anos exercido um papel fundamental ao divulgar entusiasticamente o ideário secularista. O questionamento à existência de Deus e aos valores religiosos apresenta uma quebra tão grande da tradição humana que muitos jornalistas viram aí uma oportunidade de marketing e divulgação de imagens. O povo, conforme a conclusão de um publicitário, parece se interessar por notícias que tragam a quebra de um paradigma e, quanto mais sensacionalista for a matéria, mais ela venderá. Foi talvez desta maneira que alguns conceitos acerca de Deus que antes ficavam restritos ao debate acadêmico tornaram-se familiares ao povo mais amplo, que muitas vezes recebe a informação de maneira mutilada, unilateral ou desprovida de um arcabouço filosófico que contextualize o seu conteúdo. E, infelizmente, é desta maneira que a bandeira do ateísmo tem sido levantada nos últimos tempos. E em se apresentando o rol dos debatedores, não poderíamos deixar de mencionar outros companheiros da tribuna de Harris que também engrossam a lista dos mais famosos apologistas ateus da atualidade. Para começar, temos o biólogo inglês Richard Dawkins, inimigo declarado das religiões e autor do conhecido livro Deus, um Delírio, publicado em vários idiomas. A seguir vem o jornalista também inglês Christopher Hitchens, com sua obra ironicamente intitulada Deus não é grande. E, finalmente, o filósofo francês Michel Onfray, autor de vários tratados ou manifestos antirreligiosos, inclusive um específico de ateologia. Não poucas vezes, estes autores e outros de menor expressão têm ocupado a mídia, principalmente em entrevistas e palestras, nas quais defendem abertamente o fim da religião. Basta olhar as famosas páginas amarelas de várias revistas internacionais e lá estão eles, com frases recheadas de trocadilhos e ironias, apresentando argumentos racionais para a não existência de Deus. Um exemplo recente veio da polêmica tese do pesquisador holandês Frans Waal, primatologista da Universidade de Emory, em Atlanta, Estados Unidos. Numa entrevista dada ao jornalista Marcelo Martins, correspondente da revista Veja, este cientista afirmou categoricamente que a moralidade, que muitos julgavam ser o último refúgio da religião, não teria de fato uma origem religiosa, muito menos divina. É apenas uma manifestação natural comum ao homem e também aos animais. Esta mesma expressão ele defende com outros argumentos em seu livro Eu, um Primata, porque somos como somos, com várias edições em português e inglês. A primeira coisa que devemos ter ao nos aproximarmos de tais pensadores é o reconhecimento de que eles não são em nada inovadores. Basta uma olhada nos livros de história para verificar que as atitudes ateias e antirreligiosas não são novas na trajetória da humanidade, especialmente no mundo ocidental. Górgias, Protágoras, Pirro, Carneades e Timon, que viveram séculos antes de Cristo, são considerados os primeiros relativistas e céticos da história da filosofia, o que demonstra que o questionamento à fé vem de longa data. Não obstante, o moderno movimento ateísta parece ter as suas raízes fincadas no pensamento filosófico de dois filósofos em especial que, por incrível que pareça, eram teístas, isto é, acreditavam em Deus. Estamos falando de René Descartes, pai da filosofia moderna, e Immanuel Kant, o mais notável filósofo da cultura ocidental e, indiscutivelmente, um dos pensadores mais influentes da humanidade.
Esses autores, seguidos, é claro, de outros, subverteram as perspectivas clássicas da filosofia e, por tabela, da teologia, insistindo em filosofar sobre o próprio homem e não mais sobre a natureza e o seu Criador, a saber, Deus. É que até Descartes, os filósofos e os teólogos se interessavam primariamente por tudo o que tem a ver com Deus e a natureza que ele criou. O homem, obra-prima desta criação divina, só vinha depois. Mas, ao mudar as ordens do objeto e meditar primariamente no homem com quase detrimento aos demais elementos, começou-se a afirmar que este deveria confiar unicamente no poder da razão para conhecer a verdade. Descartes, assim, realizou uma espécie de revolução copérnica na filosofia ao derrubar a perspectiva tradicional em seu tempo, cuja tendência era repetir verdades transmitidas tradicionalmente pelas gerações que lhe antecederam. A seu ver, deveríamos partir do zero, ignorando tudo o que até ali fora dito acerca da realidade, dos homens, da própria humanidade. Quando se diz partir do zero, a exclusão da própria Bíblia como elemento humano da revelação de Deus também está incluída aí. A única certeza que poderíamos ter era da nossa própria existência. Por isto, a máxima filosófica de Descartes, cogito ergo sum, isto é, penso, logo existo. Quanto a Deus, Descartes, embora acreditasse na existência de um Criador, afirmou tanto a sua transcendência em relação à natureza que acabou concluindo que Deus foi inteiramente indiferente ao criar as coisas que criou. Logo, embora continuemos a crer em sua existência, não precisamos acreditar em seu amor, em sua revelação. O homem está aqui por conta própria, e tal ideal acabou dando espaço para o que futuramente seria chamado de deísmo, isto é, a crença de que Deus criou o universo, mas abandonou logo em seguida a sua própria sorte. Com Descartes, portanto, o homem foi promovido ao centro do racionalismo humano, a única coisa sobre a qual e a partir da qual devemos debruçar os nossos conceitos. Kant, é claro, intensificou ainda mais esse processo, ressaltando a importância do conhecimento do indivíduo e tratando o homem como essencialmente bom, digno de total liberdade e o único suficientemente capaz na organização do seu próprio universo. Em outras palavras, o homem acabou se projetando em Deus. Deus, para Kant, estaria juntamente com as realidades transcendentais, ou categorias de números, ou seja, entidades que escapam à percepção sensorial e, portanto, não podem ser conhecidas em seu ser, nem mesmo se revelar. Tanto Kant como os deístas, que em seu tempo estavam bem organizados, reduziram a religião a um auxílio em favor da moralidade e nada mais do que isso. Bem, Descartes morreu em 1650 e Kant em 1804. Daí, o hiato de tempo entre ambos testemunhou o surgimento de outras filosofias explicitamente secularistas e anticristãs que não deixariam, ao longo de sua existência, de ser direta ou indiretamente influenciadas pelo pensamento destes autores. Dentre estas correntes temos, principalmente, Thomas Hobbes, um filósofo empirista e teórico político que demarcou o início do materialismo moderno. David Hume, filósofo e historiador que defendeu com veemência a ideia de que não se pode ter certeza absoluta de nada nesse mundo, e Voltaire, famoso na França e na Inglaterra por apregoar as bases do pensamento deísta de Deus. Até aqui, estes indivíduos, de uma mente, diga-se de passagem, nada modesta, não se diziam necessariamente ateus. Seu pensamento oscilava entre o agnosticismo, a impossibilidade de saber a verdade, e o deísmo, a ideia de que Deus criou e abandonou a criação. Mas esta suposta crença na existência de uma divindade não os impedia de apresentar a sua revolta contra o Deus que lhes trouxe à existência, ou pelo menos contra o Deus pregado pelos teólogos. Falando da maldade e do desejo contínuo da humanidade em criar novos deuses, Voltaire ironicamente escreveu um dicionário de filosofia no qual se expressou: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e este agora está lhe retribuindo o favor. Finalmente, um destes pensadores que se tornou famoso na primeira metade do século XIX, afirmou-se abertamente não como agnóstico ou deísta, mas sim como um convicto ateu. Seu nome era Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão da corrente irracionalista, conhecido especialmente pelo seu pessimismo em relação à vida e à história humana. Junto dele veio outro pensador germânico que defendeu a ideia de que Deus era um produto da imaginação e do desejo do homem. Era o escritor humanista Ludwig Feuerbach,
autor de vários livros e cujas ideias influenciaram tremendamente o pensamento de homens como Karl Marx e Friedrich Engels, os fundadores do chamado socialismo científico ou comunismo. Para fechar este resumo histórico, não poderíamos deixar de fora a menção de 3 outros pensadores que exerceram uma poderosa influência antirreligiosa a partir do século XIX, tornando-se ícones da cultura contemporânea. Bem, são eles Charles Darwin, naturalista inglês que propôs o evolucionismo como alternativa radical à doutrina bíblica da criação, Friedrich Nietzsche, que anunciou a morte filosófica de Deus, e, finalmente, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que também entendeu Deus como uma projeção do ego infantil humano e não uma realidade pessoal no universo. Falando da religiosidade como sendo uma ilusão infantil a ser superada, Freud ironizava a teologia com frases como "deixemos o céu para os anjos e os pardais", isto é, cuidemos daquilo que realmente interessa, o ser humano. A lista que se segue depois disso fica até difícil de ser elencada, mas pelo menos 2 últimos nomes merecem ser mencionados. O primeiro é de Bertrand Russell, Prêmio Nobel da Literatura em 1950 e opositor ferrenho das influências religiosas sobre o homem. Já o segundo seria o filósofo Jean-Paul Sartre, morto em 1980, que disse que se Deus existisse, o homem não era nada, mas se o homem existe, então Deus é um mito. Sartre foi um ícone filosófico do século XX. Mas não pense que só de ateus convictos vive a academia. Antes de falar da lista de pensadores que ainda mantêm firme a sua crença em Deus, vamos mencionar alguns ex-ateus que já não se mostram tão convictos assim do seu ateísmo. E por que não começar com um dos mais proeminentes filósofos ateus do século XX? O inglês Anthony Flew, que escreveu vários livros em defesa do ateísmo. Este, por exemplo, intitulado Deus e a Filosofia, foi um best-seller que se transformou numa verdadeira bíblia dos ateus, pois versava sobre a divindade e a filosofia desde uma perspectiva ateísta. Na primeira edição do livro, publicado pela primeira vez em 1966, Flew argumentava com tremendo racionalismo a premissa de que a filosofia e a lógica desaprovariam qualquer possibilidade para a existência de um Deus. Mas se você comprar uma edição mais recente do mesmo livro de Flew, notará que o autor escreveu um novo prefácio, onde desfaz as suas considerações anteriores. O que teria ocorrido? É que entre uma e outra edição do livro Deus e a Filosofia, o acadêmico inglês participou de alguns debates com teólogos e cientistas cristãos e acabou percebendo a força do argumento teísta para a formação do universo. Note a capa de um dos seus mais recentes livros, There is not a God, Não há um Deus, mas note que o não está cortado como o próprio subtítulo diz. Aqui você vai encontrar a história como o mais notável ateu mudou de ideia acerca de Deus. Esse livro foi escrito juntamente com Roy Abraham Varghese, cuja obra A Maravilha do Mundo, uma viagem da ciência moderna para a mente de Deus, exerceu um grande impacto no pensamento de Flew. Também pudera, propondo o que seria a existência necessária de Deus. Para justificar a própria existência do universo planejado, Varghese cercou de bons argumentos a obra que produzira. Este, aliás, foi sempre o seu feitio, capacidade clara de argumentação em todos os livros que escreveu. Num deles, por exemplo, intitulado Cosmos, Bios e Theos, ele e seu coautor, Henry Margenot, fizeram um magnífico trabalho. Juntos, eles apresentaram o depoimento de nada mais, nada menos que 60 cientistas mundialmente reconhecidos em sua área de atuação, sendo 24 deles ganhadores do Prêmio Nobel. Todos esses, sem nenhuma exceção, afirmaram-se piedosamente crentes em Deus. Para ser honestos, devemos afirmar que Anthony Flew não se converteu ainda à visão de Deus trazida pela Bíblia. Ele prefere falar no Deus de Aristóteles, que criou o universo, mas que não sabemos o bastante a respeito dele. Seja como for, de ateu a crente na existência de um Deus criador, Flew deu um grande salto idealístico que chocou seus ex-companheiros de tribuna ateística. O próprio Richard Dawkins lamentou a perda desse valioso intelectual para o lado do teísmo. Aliás, numa entrevista concedida à revista acadêmica Philosophy Now, Flew declarou o seguinte:
Parece-me agora que os resultados de mais de 50 anos de pesquisa sobre o DNA têm provido elementos para um enorme argumento a favor do design, isto é, da existência de um ser superior que fez o universo. E, para surpresa adicional de todos, ele também passou a questionar as teorias naturalistas da evolução. Continua ele. Torna-se extraordinariamente difícil até mesmo supor a mais leve pressuposição de uma teoria naturalista da evolução que pudesse explicar a reprodução do primeiro organismo vivo. E por falar em DNA, o que poucos sabem é que um dos principais responsáveis pelo mapeamento genético do DNA humano, feito em 2001, também fora, na sua juventude, outro ateu convicto que igualmente abandonou a descrença para crer piamente na existência de Deus. Ele é o biólogo americano Francis Collins, diretor do Projeto Genoma e um dos cientistas mais notáveis da atualidade. Desafiado por colegas que ainda permanecem ateus, Collins lançou seu livro The Language of God, A Linguagem de Deus, que foi uma bomba contra o ateísmo. Nas 300 páginas dessa obra, o biólogo conta como deixou de ser ateu para tornar-se cristão aos 27 anos e narra as dificuldades que enfrentou no meio acadêmico para revelar a sua fé, que, aliás, permaneceu secreta por muitos anos por medo de ser rejeitado por outros membros da academia. Collins, a bem da verdade, ainda acredita que é possível conciliar a teoria de Darwin e sua fé em Deus, mas nem todos concluem assim. Pelo menos foi o que aconteceu com o bioquímico Michael Behe, professor da Universidade de Lehigh, na Pensilvânia, que, ao escrever os best-sellers A Caixa Preta de Darwin e O Limite da Evolução, anotou não apenas os sérios problemas científicos com esta teoria, como também percebeu a sua incompatibilidade com a crença num Deus criador. E que tal fechar este ciclo de ex-descrentes com um erudito literário irlandês conhecido mundialmente por suas obras de ficção? Com o sucesso mundial de As Crônicas de Nárnia, o nome do seu criador, C.S. Lewis, tornou-se igualmente conhecido entre o público em geral. Porém, o que nem todos sabem é que o próprio Lewis foi um brilhante professor de Oxford, outro intelectual de envergadura que também se decepcionou com o ateísmo, deixando-se envolver confortavelmente pelos braços da fé em Cristo. Veja agora algumas de suas notas acerca de sua nova fé em Deus, assim que deixou de ser um ateu convicto. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rimbombar de sua voz. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Para a tarefa mais elevada de ensinar coragem e paciência, jamais fui tolo o bastante para considerar-me qualificado. Nem tenho qualquer coisa a oferecer a meus leitores, exceto minha própria convicção de que, quando é preciso suportar a dor, um pouco de simpatia humana tem mais valor do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia tem mais valor do que muita coragem. E a menor expressão do amor de Deus supera tudo. Como você pode ver, não é a intelectualidade de uns que prova ou desmente a existência de Deus, pois há acadêmicos que o negam, enquanto outros, de mesmo calibre mental, correm para ele. A diferença está na decisão que cada um toma acerca dessa verdade, pois, embora Deus seja, segundo a teologia, um ser onipotente, sem nenhuma fraqueza, ele, paradoxalmente, possui um ponto vulnerável. E você sabe qual é? Deus pode ser rejeitado. Não há neutralidade em relação à sua pessoa. Portanto, que decisão você toma a esse respeito? No próximo programa Evidências, nós continuaremos este assunto apresentando algumas reflexões racionais sobre a existência de Deus. Mas, afinal, podemos provar que Deus existe? Não perca estas e outras considerações no próximo programa Evidências.
No programa Evidências anterior, você acompanhou o breve resumo histórico e filosófico das raízes do moderno movimento ateísta. No final da explanação, terminamos com o desafio de mostrar evidências racionais para a existência de Deus. E esse é o nosso assunto hoje. Vamos começar contando uma história baseada em fatos reais que aconteceu anos atrás nos Estados Unidos. Shirley, esse é um pseudônimo para preservar a identidade real dos envolvidos, era uma jovem cristã que lia a Bíblia e amava sua igreja. Criada numa pequena cidade do interior, ela nunca havia conhecido um lugarejo com mais de 30 mil habitantes. Até que um dia, seus pais a enviaram para a capital a fim de cursar a universidade. O choque cultural, é claro, foi tremendo. Shirley logo percebeu que suas convicções religiosas não eram tão óbvias para a maioria que a cercava. Na sua igreja interiorana, bastava um texto bíblico para afirmar uma ideia e já se tinha o bastante para silenciar qualquer contra-argumento. Mas nesse novo mundo, as coisas eram diferentes. A ligeira menção da palavra Bíblia já era motivo de deboche e discriminação entre os estudantes. Seu professor mais admirado, um PhD pela Universidade de Oxford, era ateu e parecia ter argumentações mais sólidas que os sermões que ela ouvira na infância. Shirley amava os seus pais e não podia negar uma convicção de fé tantos anos acalentada. Entretanto, sua nova intelectualidade não encontrava respostas claras e racionais para muitas das perguntas que surgiam. Até que um dia, algo terrível aconteceu. Shirley suicidou-se. Seu corpo foi encontrado próximo a uma árvore que ficava no prado da escola. Junto dela havia uma rosa e um exemplar do livro E o Vento Levou. Junto também havia o vidro de veneno que ela usou para ceifar a própria vida. Dentro do livro havia um bilhete com as seguintes palavras: Eu realmente tive que fazer isso. Não posso mais enfrentar essa vida. Quando eu cheguei à universidade, tinha fé em Deus e era feliz, mas a universidade roubou a minha fé e eu não posso mais enfrentar suas perplexidades e incertezas. Quando acharem o meu corpo, notifiquem aos meus pais e diga para eles que sinto muito por ter lhes causado ainda mais esta dor. Peço que enterrem o meu corpo embaixo dos pinheiros que estão no cemitério, cuja graça e beleza tantas vezes admirei, mas nunca pude alcançar. É impossível saber em detalhes que dúvidas ou conflitos passaram na cabeça daquela garota. Mas dá para se ter uma noção, pois muitos passam pelos questionamentos semelhantes a ela. Aliás, se você notar bem, verá que ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias devido a alguma decepção com aquilo que antes acreditavam. Pode ser o sofrimento, a formulação de perguntas sem resposta ou até o choque de culturas. Não importa a razão, num dia, mais cedo ou mais tarde, todos temos a nossa fé balançada por algum tipo de questionamento. Como lidar com isto é o que torna o X da questão. Note que a existência de Deus não é algo que interessa somente às pessoas que creem. Saber que há no céu um ser supremo e amigo é algo que traz alegria para todas as pessoas. É o ceticismo que nos angustia com a sua convicção de que estamos sozinhos no universo e não temos outra vida senão esta. Aliás, se existisse uma oração que até mesmo um bom ateu pudesse fazer, esta seria: peço que Deus exista. Seja como for, o fato é que hoje as pessoas fogem da religião institucionalizada, mesmo aquelas que ainda também mantêm algum tipo de fé num ser superior, preferem caminhos espiritualistas alternativos que não exigem demasiado comprometimento nem sejam modulados por crenças doutrinárias. A mentalidade pós-moderna parece evitar o seguimento de qualquer coisa que pareça uma cartilha de fé e comportamento. Conforme o anúncio quase profético do escritor alemão Robert Adolphs, autor do livro A Sepultura de Deus, na visão popular, as igrejas estão se tornando túmulo de Deus, ao invés de serem um meio de encontrar-se com a divindade. Aliás, já na virada do século XIX para o século XX, Friedrich Nietzsche expressava o mesmo conceito ao declarar: o que são estas igrejas de hoje, senão sepulcros ou túmulos de Deus? De fato, parece que é tremendamente dizer-se cristão, crente ou religioso nos dias de hoje. O motivo parece ser óbvio:
Religião tornou-se para muitos sinônimo de cultura para velhos, alienados ao prazer ou também para pessoas desesperadas em busca de auxílio psicológico, muitas das quais se iludem com seitas e promessas de salvação num imenso comércio espiritual que não deixa de ser estarrecedor. O Dr. Franz Xaver Kaufmann, professor emérito de Sociologia da Universidade de Münster, na Alemanha, esboçou em 3 teses as condições do ser e do tornar-se cristão na sociedade atual. Primeiro, é tremendamente difícil tornar-se cristão nessa cultura moderna. Segundo, é difícil viver e agir como cristão sob as premissas dessa cultura moderna. E terceiro, se alguém, pois, tenta efetivamente tornar válido o seu ser cristão, ele mesmo torna difícil a convivência normal no meio ambiente comum. Com esse quadro em mente, não é difícil lembrar o desespero de pessoas como Shirley e se perguntar: será realmente este o fim da fé cristã? Vale a pena acreditar em Deus? A indagação não é nova. Ela já era formulada no passado por alguns que preferiram seguir o rumo da fé ao lugar do rumo da descrença. É o caso, por exemplo, do filósofo e cientista do século XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz, que teve uma atitude bem diferente daquela de Shirley. Ele era tão brilhante que, com apenas 21 anos de idade, isto mesmo, 21 anos, defendeu uma tese doutoral na Universidade de Leipzig, na Alemanha. O reitor nem queria dar-lhe o título de doutor por ser muito jovem. Autodidata, aos 8 anos, ele aprendeu sozinho a falar latim e grego. Aos 15, já possuía vasto conhecimento de filosofia moral e teologia escolástica. E, para completar, estudou ainda matemática em Paris e anunciou o cálculo diferencial a partir do seu invento, a máquina de fazer operações, a ancestral da calculadora. Ele era um gênio e, diferente de muitos de sua época, ele cria piamente em Deus. Nos dias de Leibniz, o antropocentrismo filosófico dominava o pensamento dos intelectuais. Dentre os vários segmentos, havia uma corrente de céticos chamada deísmo. Para estes, o sofrimento era o maior argumento contra Deus. Por isso diziam: se Deus existe, por certo não está aqui. Ele abandonou o universo. Discordando disto, Leibniz sistematizou uma filosofia chamada teodiceia. Ela consistia numa série de argumentos racionais à existência de Deus, mesmo em face ao sofrimento humano. Mas ele não foi o único a fazer isso. Outros pensadores antes e depois dele também o fizeram, como, por exemplo, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Sir Isaac Newton, que também argumentaram, ao seu tempo, a favor da existência de Deus. Mas não pense que se tratam de provas da existência de Deus. Na verdade, é até impossível provar que Deus existe por um motivo muito simples. Deus é grande demais para ser analisado por meios científicos. Afinal, a ciência e a razão humana têm as suas limitações. Provar em termos de ciência significa analisar, medir e, principalmente, repetir o experimento para se obter o mesmo resultado. Sendo assim, podemos provar, por exemplo, a lei da gravidade, a lei gravitacional, pois é possível fazer e refazer o teste e ver que os corpos realmente são atraídos para o centro da Terra. Mas há coisas que não dá para simplesmente repetir ou experimentar em laboratório. É o caso, por exemplo, de alguns enunciados da geometria e da matemática. Desde a antiguidade, os sábios consideravam, de um modo geral, 2 tipos de proposições matemáticas: os axiomas e os teoremas. Os axiomas, também chamados de postulados, são proposições aceitas sem demonstração, e teoremas são proposições que podem ser demonstradas, mas a partir dos demonstráveis axiomas. Ou seja, se o axioma estiver errado, o teorema também estará. Mas então por que não podemos provar os axiomas? Porque, de acordo com o método lógico-dedutivo usado pelos gregos, isto é, aquele que parte do universal para o singular, o pressuposto universal, embora necessário para se obter um resultado efetivo, escapa à nossa capacidade intelectiva e, portanto, não pode ser medido, verificado ou analisado com os nossos instrumentos, que têm como característica principal a limitação. Noutras palavras, são grandes demais para os nossos critérios de observação. Mas aí você deve estar se perguntando: como ter certeza de um axioma se ele não é verificável? Bem, os matemáticos gregos responderiam que ele é indutivo. Faz sentido supor assim, mas não tente prová-lo.
sua mente não está ao alcance dele. Ora, se este é um conceito racional, por que não poderíamos aplicar o mesmo a Deus? Afinal de contas, se o Todo-Poderoso pudesse ser provado no sentido empírico da palavra, ele estaria mais para teorema que pressuposto. Logo, caberia dentro do escopo mental humano e não seria grande o bastante para ser Deus. Portanto, do mesmo modo que o axioma matemático, Deus é uma verdade não demonstrável, mas que se estabelece pela lógica e intuição. A única diferença entre ele e o axioma da matemática é que, enquanto o axioma é apenas intuitivo, Deus é adicionalmente verificável pela fé e pela certeza da sua existência. Aliás, da certeza da sua existência, podemos tirar uma série de conclusões e elementos perfeitamente comprováveis, do mesmo modo que são comprováveis os teoremas retirados dos axiomas. E não pense que esta lógica matemática é difícil de compreender. Ela está em todos os livros e pode ser confirmada por qualquer matemático. Difícil é entender como filósofos ateus ignoram este ponto, afirmando categoricamente a não existência axiomática de Deus. Vejamos ainda outra ilustração da matemática. Como você deve saber, não dá para provar deste jeito empírico que alguns imaginam que duas retas paralelas jamais se cruzam, a não ser que sejam concorrentes. Em ambos os casos, a dificuldade está em que os conceitos remetem a nossa mente para o infinito. As provas oferecidas para esses e outros enunciados geométricos são reconhecidamente complexas e, em alguns casos, até contraditórias. Basta para isso ver a polêmica sobre o axioma das paralelas, o quinto postulado de Euclides, que envolveu grandes nomes da matemática, especialmente no século XIX. Só para você entender um pouco dos bastidores desta polêmica, saiba que por quase 2000 anos, desde o ano 300 a.C., quando viveu Euclides, até meados de 1700, a sua geometria dominou soberana o mundo da matemática. Mas muitos percebiam de longa data que o seu quinto postulado apresentava alguns problemas. De acordo com a visão de Playfair do século XVII, o quinto postulado de Euclides dizia: por um ponto exterior a uma reta, passa apenas uma outra reta paralela à primeira. Ora, os estudiosos de Euclides, que viveram a partir do século XVII, logo começaram a perceber que a questão da unicidade das paralelas era ou seria polêmica, pois implicava na existência de um ponto-encontro e não um encontro de duas retas concorrentes que poderia estar além dos limites da verificação. É que, nesta época, o método dedutivo de verificação estava sendo substituído pelo indutivo, que preferia partir do particular, isto é, do verificável, para o universal, bem o oposto do método anterior. Assim, pelo método da indução, que, aliás, era o próprio método científico, seria impossível verificar o postulado euclidiano. Afinal, como afirmar a existência de algo que não pode ser realizado dentro do universo inteiro, nem mensurado pelas medidas humanas? Esta era uma questão bastante delicada na época. Por outro lado, o curioso é que a vericidade do quinto postulado de Euclides não foi questionada até meados do século XIX. Era claro que duas retas ligeiramente concorrentes acabariam se encontrando em algum ponto teórico e as exatamente paralelas não. Mas a verificação disto não era algo tão simples assim. Aliás, veja este trecho de uma carta escrita em 1817 por um dos mais renomados debatedores da época, o físico e matemático alemão Johann Carl Friedrich Gauss. Estou cada vez mais convencido de que não se pode demonstrar pelo simples raciocínio a necessidade da geometria euclidiana. É possível que no futuro possamos ter ideias sobre a natureza do espaço que hoje nos são inacessíveis. Finalmente, em 1832 e depois em 1840, dois matemáticos, trabalhando de modo independente e até quase secreto, propuseram uma solução radical para o dilema. Um deles era o estudioso húngaro Bolyai Farkas e o segundo, o geômetra russo Nicolas Ivanovich Lobachevsky. Ambos resolveram tentar a única via que restava: construir uma geometria que aceitava todos os axiomas de Euclides, menos o quinto, que falava das paralelas.
Eles fizeram um excelente trabalho, disto não resta dúvida, mas a crítica feita por alguns é a de que os novos modelos, ao invés de solucionarem o problema da consistência, apenas deslocaram seu foco. No caso, por exemplo, da geometria de Riemann, outro proponente da época, a geometria de Euclides foi usada para criar uma noção vaga de espaço físico usual, em contraste com o espaço infinito, também chamado real, o que seria objeto das novas geometrias não euclidianas. São sistemas de fato extremamente interessantes, porém não mais nem menos reais que o sistema original de Euclides. De novo, caímos no campo do não demonstrável. Mas deixando para os entendidos em matemática as discussões acerca desta polêmica, o que nos interessa filosoficamente nesta discussão é que, além da demonstração de caminhos alternativos à matemática euclidiana dos paralelos, ficou claro que é possível provar a impossibilidade de provar algo em um dado sistema do conhecimento humano. Noutras palavras, há coisas que são absolutamente verdadeiras, porém impossíveis de serem provadas, não por uma falha delas, mas pela limitação da nossa mente. No caso específico das paralelas infinitas, teríamos que ter uma capacidade de verificá-las de um a outro ponto do infinito para certificar que realmente são contínuas e jamais se cruzam. Esta, repetimos, é uma verdade que podemos enunciar porque é lógico, faz sentido, mas não podemos provar porque está além do nosso alcance. Ninguém em sã consciência questionaria a racionalidade cada vez mais crescente da geometria. O mais surpreendente, porém, de forma lógica, é a independência que ela desfruta do cérebro humano ao demonstrar a limitação racional deste. Aliás, este chega a ser o seu maior destaque em relação a outras áreas da matemática. Como disse Friedrich Bessel, um dos maiores matemáticos e astrônomos alemães do século XIX, enquanto o número é produto exclusivo do nosso espírito, o espaço tem uma realidade para além do espírito, cujas leis não podemos prescrever completamente. Imagine agora estas mesmas palavras aplicadas à mente racional que fez o espaço, a saber, Deus. Novamente, para a tristeza da lógica ateísta, somos obrigados a cair no conceito de algo superior a nós, na convicção que existe um ser absolutamente real, supremo e divino que comumente chamamos de Deus. E, como já dissemos anteriormente, se esse Deus pudesse ser provado dentro das limitações humanas, não seria grande o bastante para ser o Deus da Bíblia. Por isso, é razoável concluir que está a favor dos crentes o fato de não podermos provar que Deus existe, mas apenas enunciar racionalmente a sua existência, pois é uma coisa lógica de se crer. E é por esta mesma razão que a Bíblia também afirma em Hebreus, capítulo 11, verso 5, que quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. É importante, porém, não confundir o que acabamos de ver com aquela argumentação, digamos até infantil, que diz mais ou menos assim: o ateu não pode provar que Deus não existe, e esta é uma prova de sua existência. Ora, esse argumento jamais deveria ser usado pelos crentes, pois também não podemos provar que fadas azuis não existem, e isto não as torna necessariamente existentes. Tal raciocínio é equivocado e não tem nenhuma relação com os enunciados geométricos que você acabou de ver. No caso específico dos argumentos racionais para a existência de Deus, intelectuais de prestígio como o filósofo Caspar preferem chamar esses indícios não de provas, mas de convites argumentados à fé. Ou, como diria Santo Tomás de Aquino, caminhos para a compreensão de Deus. Noutras palavras, Deus passou pela história e deixou rastros nela. Vejamos, portanto, alguns de seus indícios. Argumento cosmológico. Pense um pouco e imagine. De onde vem o universo? Existe uma lei física de causa e efeito que estabelece que as coisas não existem do nada. Sempre há uma causa que precede o efeito. Há um provérbio latino que diz ex nihilo nihil fit, que quer dizer do nada, nada se produz. Tudo teve uma causa que o originou. Ora, desde que Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, ficou estabelecido que o universo não é eterno, mas teve um começo. Mas é aí que gera o problema para o ateu. Se do nada, nada se produz, o que havia antes do universo começar a existir? O nada? Ora, se não havia nada, por que hoje há algo? Lembremos, do nada, nada se produz.
não seria mais inteligente admitir que, ao invés de nada, havia um Deus? Alguém, certa vez, tentando contra-argumentar esta ideia, perguntou: e se Deus foi originado por outro ser que viveu antes dele? A resposta é simples. Então, este outro é que seria Deus, pois o segundo seria, como nós, apenas uma criatura dele. Não tem saída. Ou acreditamos num Deus eterno que criou tudo e não foi criado por nada, a causa primeira, ou caímos no retrocesso infinito. Portanto, a existência de um Deus eterno, sem começo nem fim, é necessária para explicar a própria existência do universo. Argumento do movimento. Graças à sistematização teórica do astrônomo belga Georges Lemaitre, sabe-se que o universo, longe de estar estagnado, encontra-se em expansão. Ele está se expandindo como uma bola de gás. Assim, em termos físicos, podemos dizer que o universo está em constante movimento. Contudo, a mesma física estabelece que nenhum movimento se dá sem uma causa que o impulsione. Se vemos, por exemplo, uma bola rolando, automaticamente deduzimos que alguém provocou aquilo, pois a bola não movimentaria sozinha de um canto para outro sem uma ação externa. Logo, se o universo um dia entrou em movimento, algo foi responsável por esse movimento. E por que não crer que esse algo poderia ser uma pessoa, no caso, Deus? Argumento do design inteligente. Todos os aspectos da vida natural parecem seguir uma estrutura complementar que supõe um projetista original. Note o vento que espalha sementes, a chuva que as faz germinar, o sol que lhes proporciona vida, o animal que come a planta, tudo segue uma perfeita sincronia. Tanto é que a transgressão de uma destas leis traz consequências sérias para a natureza e, em especial, o gênero humano. Ora, você é inteligente. Crer que toda esta complexa engenhosidade é fruto do acaso requer muito mais fé da parte do observador que aceitar a hipótese racional mais simples de que o universo foi planejado por alguém de inteligência infinitamente superior. Temos ainda outro argumento muito interessante, usado desde os filósofos estoicos para estabelecer a crença racional na existência de Deus. É o chamado argumento étnico. Em todas as culturas, por mais ou menos avançadas que sejam, há uma ideia de Deus interpretada de maneira localizada. Não existe nenhum povo do mundo inteiro que seja inteiramente sem religião. Todas as tribos já contatadas, todos os povos antigos cujos registros chegaram até nós tinham uma ideia de Deus e religião implantada em sua cultura. Agora, cabe a pergunta: quem espalhou pelos povos a noção de divindade? Isso nos faz concluir que a tradição a respeito da existência de Deus é, no mínimo, tão antiga quanto a própria raça humana, desde os seus primórdios, adotando costumes de adorar religiosamente um ser superior aos homens. Mas o ser humano não é apenas razão. A emotividade também é algo fundamental no nosso ser. Sendo assim, as nossas emoções também poderiam ser um argumento da existência de Deus? Claro que sim. Trata-se do argumento psicológico. Como já dissemos, ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias por alguma razão. Mas, em algum tempo, elas creram em algo superior a elas mesmas. Elas creram em Deus. Por isso, é sensato admitir que, psicologicamente falando, o teísmo, isto é, a crença em Deus, é o sentimento primeiro e natural de todas as pessoas. Ora, se há esse sentimento, devemos supor também que exista o seu correspondente, aquele que lhe preencha a expectativa. E agora vem o que seria o mais poderoso de todos os argumentos. O argumento da regeneração. A alegria de uma vida transformada, a transformação para o bem de uma pessoa que atribui a sua mudança à conversão espiritual, aponta à ação maior de um ente superior capaz de promover a cura para a alma humana. Este talvez é o maior argumento. Uma pessoa sem rumo na vida que foi transformada por Deus em um vencedor, em um indivíduo que possui e oferece esperança a outros. Esta, sem dúvida, é uma evidência que nenhum ateu pode contestar. O que você pensa então desta proposta? Deixar o Espírito Santo transformar todos os dias da sua vida, tornando-o um vitorioso em Cristo Jesus. Já pensou que oportunidade mágica? Você que agora está nos assistindo poderá ser o principal argumento a favor da existência de Deus. Portanto, tome hoje uma decisão. Afinal de contas, está nas suas mãos.